Bom dia, nesse finalzinho aí da nossa manhã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos mais uma vez aqui nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, iniciando mais uma mensagem, com o tema família, mas voltado para pais e filhos em primeiro momento. Uma série de mensagens que eu iniciei desde segunda-feira, essa segunda-feira agora. E o fundamento, como eu gosto sempre de estar deixando aqui, é a palavra do Senhor Jesus. O fundamento de tudo que nós tratarmos aqui, de tudo que nós falarmos, em consonância com também alguns conhecimentos, que nós temos, conhecimentos de mundo, conhecimentos acadêmicos, mas a base é a palavra, porque somos direcionados através da palavra. Vamos fazer uma oração neste momento, antes de iniciarmos esta mensagem. Não vai ser longa, é curta, mas serve de muita reflexão para as nossas vidas. Pai querido, obrigada por estarmos aqui nesta manhã, neste final de manhã. Senhor, obrigada pela vida, Senhor, de cada família, ó Deus. Obrigado a Deus pela vida dos pais, obrigada, Senhor. E quando eu digo pais, eu digo pai e mãe, Senhor. Obrigado a Deus pela vida dos filhos, Pai. Senhor, tua palavra diz que os filhos são um presente, ó Deus, que os filhos são uma bênção, Senhor, e são um presente para nós, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, falar palavras de bênção para os nossos filhos. Que da nossa boca sempre saia palavras de bênção para os nossos filhos. Palavras que edifiquem a vida deles em nome de Jesus. Senhor, que nós venhamos ser os maiores motivadores, que nós venhamos ser os maiores incentivadores, que nós venhamos ser aqueles que estejam sempre levando os nossos filhos para o caminho da luz, da verdade, da vida, de princípios, ó Deus, que levem a uma eternidade contigo. Obrigado, ó Deus, por esta manhã. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de estar fazendo essas lives, um pouquinho mais cedo, pela manhã, mas aqui em casa nós temos uma rotina de estudo, logo pela manhã ali cedinho. Então, eu estou fazendo as lives entre 10h30 e 11h30. E hoje nós estamos iniciando aí 11h30, 11h35. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E já vamos iniciar aqui com um versículo da palavra que diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar os seus pais. Então a palavra de Deus vem em Provérbios capítulo 29, versículo 15, dizendo para nós que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar os seus pais. E como eu já disse em algumas mensagens anteriores, nós estamos falando tema família, voltado primeiramente para pais e filhos. E quando a gente ouve essa palavra aqui em Provérbios, o sábio Salomão descreveu aqui, esta palavra escreveu para nós, inspirado por Deus, em relação à disciplina. E aí você me pergunta, Josi, o que é disciplina? É ordem, é obediência, é organização, é a voz de comando, é rotina. Isso é disciplina. E é dever nós, como pais, disciplinarmos os nossos filhos. Mas aí eu faço uma pergunta para você essa manhã, Você fala para mim, Josi, eu disciplino o meu filho. Mas eu te pergunto essa manhã, você é uma pessoa disciplinada? Você é um pai organizado? Você é um pai e uma mãe que tem uma rotina? Você é o pai e uma mãe que é o exemplo? E eu deixei aí na descrição do vídeo que existe uma frase que diz assim, as palavras convencem, mas o exemplo, o testemunho arrasta. Tem uma passagem bíblica lá em João, capítulo 12,
do versículo 9 ao versículo 11, que vem falando que, lá no versículo 9 diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, voltavam crendo em Jesus. E você me fala: Josi, o que isso significa? De palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Aqui está falando que anteriormente Jesus tinha operado um milagre na vida de Lázaro, o milagre da ressurreição, né? Quando Lázaro já estava ali morto há 4 dias, e Jesus, clamando ao Pai, pediu pela sua misericórdia e disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscitou. E os judeus foram ao encontro de Jesus, mas também foram para ver Lázaro, né? E por conta desse milagre, eles estavam revoltados e queriam matar Lázaro, porque por conta desse milagre de Jesus, muitos começaram a crer. Muitos judeus começaram a crer em Jesus por verem o milagre. Então, assim, Jesus, a palavra que Jesus profetizou ali sobre a vida de Lázaro, Lázaro, vem para fora, convenceu os judeus. Mas quando os judeus viram a Lázaro, que era o testemunho vivo de tudo aquilo, eles se converteram e acreditaram verdadeiramente. Josi, o que isso tem a ver com pais e filhos? Quando a gente dá uma ordem de comando para o filho, quando a gente fala que ele tem que fazer alguma coisa, quando a gente manda, né, muitas das vezes eles fazerem alguma coisa, se nós primeiramente não formos o exemplo daquela atitude que nós estamos pedindo para eles terem, eles não vão, eles podem até fazer, mas lá, lembra quando nós falamos ontem da parte cognitiva, eles vão estar raciocinando assim: mas o meu pai e minha mãe mandam eu fazer algo, mas eles mesmos não são exemplo. Por exemplo, né, deixar aqui um exemplo: meu pai e minha mãe manda eu não contar mentiras, né? Não fala mentira, que falar mentira é errado, mas eles vivem falando mentira. Quando alguém bate no portão e eles estão em casa, eles falam assim: manda dizer que eu não estou em casa, fala que eu não estou em casa. Alguém liga, fala que eu não estou. Então, assim, eles querem que eu tenha uma atitude correta, mas o pai e a mãe mesmo não são disciplinados a ter uma atitude correta. Então, eles ouvem aquelas palavras, mas eles não conseguem se convencer totalmente de que aquilo é certo. Talvez eles não levem como exemplo para a vida inteira, porque os pais não fazem aquilo, né? O exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se eu quero que os meus filhos tenham essa conduta, obedeçam ao que eu falo, ouçam o que eu falo e pratiquem o que eu falo, primeiro eu tenho que ser exemplo. Vou pegar um exemplo aqui da minha casa. Quando eu era pequena, meus pais não gostavam que eu assistisse novelas, né? Principalmente aquelas novelas das 9, enfim, que passam até hoje, mas na época eles não gostavam que eu assistisse essas novelas. Eu não podia assistir, mas eles assistiam essas novelas. E o que acontecia? A curiosidade foi instigando, eu ficava curiosa porque eu ouvia, mas eu não via e ficava curiosa. Por quê que eu não posso e eles podem? É porque eu sou adulto, eu tenho maturidade suficiente. Não é assim que a gente lida com a disciplina dos nossos filhos. E hoje, né, aí eu sempre falava, quando eu for adulta, eu vou poder assistir essa novela, eu vou poder fazer isso. Mas hoje eu tenho uma filha, e se eu não for o exemplo para ela, em referente a essas coisas, não vai valer muito eu falar: não assiste, mas eu assisto. Não faça, mas eu faço. Não tenha essa atitude, mas eu tenho. Não adianta. Se os pais não forem disciplinados, se nós não formos disciplinados como pais, se nós não tivermos valores, se nós não tivermos regras, se nós não tivermos
uma disciplina, se nós não tivermos obediência a Deus, se nós não tivermos uma organização, se nós não tivermos rotina, se nós não tivermos ordem dentro da nossa casa, não adianta a gente dar uma ordem para os nossos filhos. Eles podem até fazer naquele momento, mas eles não vão levar como exemplo, porque nós não éramos exemplos para eles. E aí, resumindo, hoje eu não assisto, continuo, sou adulta e não assisto muitas coisas porque eu oriento a Sofia que não é certo, não é legal para as nossas vidas. Mas eu também, se não é bom para a vida dela, não é bom para a minha. Se eu não quero que o meu filho fale palavrão, eu não posso falar palavrão. É aquilo, né? Eu falo palavrão. Mas se ele falar, eu quero dar um tapa na boca dele. Não é essa atitude. Para ele não falar palavrão, você também não deve falar palavrão. Eu falo pro meu filho que é errado. Se você tem, não estou dizendo que você faz é errado ou não, mas assim, é errado fumar, é errado beber, é errado usar drogas, enfim. Mas eu tenho isso na minha vida. Fica meio difícil para a criança ela conseguir, para o adolescente, para o jovem, entender esse seu raciocínio, né? A parte cognitiva dele, nos aspectos cognitivos, ele fica confuso cognitivamente, ele fica confuso emocionalmente e não consegue entender por que você está falando isso. Então, assim, tenha disciplina na sua casa, mas antes de querer impor qualquer coisa, antes de querer corrigir, antes de querer disciplinar, seja você o exemplo. Pai e mãe, sejam exemplo de conduta, sejam exemplo de regras, seja exemplo de valores. O seu filho vê em você um espelho e reflete aí na sua casa. Eles têm vontade de ser, né? Eu quero ser... Eu tenho como exemplo a minha mãe, eu tenho como exemplo o meu pai. Eu não estou falando só de ser trabalhador, de ser esforçado, de lutar para conquistar as coisas. Não são só esses exemplos. Eu estou falando de exemplos de atitude, coisas... Nossa, filho, você tem que orar, mas você não ora. Filho, você não pode ficar só no celular, mas pai e mãe não saem do celular o tempo inteiro e não dão atenção para os filhos. Aí você fala, filho, tem que comer determinados tipos de alimentos, mas você não come. Então o exemplo começa de nós, não é só falar, mas é dar o exemplo, primeiramente. E aí você fala assim, Josi, eu não tenho tempo para disciplinar o meu filho, eu trabalho demais, eu estudo demais, enfim, eu tenho muitas prioridades. E aí eu te falo, você está dando o sustento físico para o seu filho e para sua filha, mas você está deixando de dar o sustento espiritual, está esquecendo de sustentar a alma e o espírito. E como eu faço isso? Me relacionando. Relacionamento é conhecer alguém, é ter intimidade, é ter vínculo, é ter ligação. E aí quando você não tem um relacionamento com o seu filho e com a sua filha, você perde o controle, né? Porque a disciplina também vem do relacionamento. Você fala assim, você não me abraça, você não me beija, você não diz que me ama, meus filhos são tão secos comigo. Mas você chama eles para um abraço? Você chama eles para estar ali, né, dando um carinho? Você diz que ama todos os dias? Você profetiza a palavra de bênção sobre a vida deles todos os dias? É o que eu estou falando aqui. Uma coisa liga a outra. Precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Precisamos ter relacionamento com eles. A Tati colocou aqui, né, uma mensagem. E ela tem filhas maravilhosas, mas ela é o exemplo para as filhas, tanto ela como o esposo. Antes eles têm que ser exemplo. E, Josi, eu sou exemplo para eles. E quem é o meu exemplo? Se talvez você não teve exemplos de pai e mãe para condutas, regras, valores e disciplina, o seu maior exemplo é Cristo. E a sua bússola para ser exemplo dos seus filhos é a palavra de Deus. É a palavra. Às vezes nós conhecemos no ambiente escolar, a gente conhece a criança
E a criança tem todo um jeito, às vezes ela tem muita raiva, às vezes ela é muito agressiva, às vezes ela expressa seus sentimentos ali na escola de uma maneira livre, né? Ela se sente livre ali naquele ambiente. E aí depois, se você conhece o pai e a mãe, você começa a entender porque aquela criança é daquela maneira. E tantas vezes, né, a gente quer se mascarar para a sociedade, mostrando ser uma coisa, mas em casa com os nossos filhos nós somos outras. Quer usar da tua autoridade espiritual na vida do seu filho? Quer, né, ensiná-lo o caminho correto que deve andar? Amém. Mas antes disso, tenha prioridade. A prioridade é o seu filho. Tenha relacionamento com eles. Relacionamento é um vínculo, né, de afeto, de amor, de convivência, de ligação, de você conhecer o seu filho profundamente. Tenha relacionamento com o seu filho e tenha disciplina. Seja o exemplo antes de querer que ele te siga, né? Que ele siga o mestre. Mas para seguir alguém, a gente tem que ver essa pessoa como exemplo. Então esteja orando ao Senhor para que a sua prioridade, né? O que tem sido mais importante na sua vida? A casa, o trabalho, a escola, as tarefas, consultas, celular. O celular você parou de ter, né? Como eu posso dizer, um vínculo humano para ter um vínculo com o aparelho. O celular, queridos, não é falta de tempo. Nós pais, não é falta de tempo. Você fala assim, eu trabalho demais, não tenho tempo para o meu filho. Começando daquela ordem de filhos planejados ou não planejados. Mas planejados ou não, eles vieram e você precisa se dedicar a eles. Porque senão depois não vai adiantar ficar chorando na adolescência, na juventude, clamando a Deus, perguntando a Deus o que você fez de errado. Isso começa desde a hora que a gente gera essas crianças, né? Então você fica, Deus, meu filho foi para as drogas, meu filho foi para isso, para aquilo. O que eu faço? Onde eu errei? O que eu fiz, Senhor? Né? O que eu fiz de errado? Ou você deu demais ou você deu de menos para o seu filho. Ou você deu muito amor ou você deu pouco. Ou você deu muita atenção ou você deu pouca, né? Não existe muita atenção, mas assim, ou você deu pouca atenção, ou você tinha um relacionamento com ele, ou você não tinha. Ou você conhecia ou você não conhecia. Ou você criou ou você deu para terceiros criarem, eu digo na parte educacional, não que você deixou com alguém, mas ou você transferiu a responsabilidade de pai e mãe para terceiros ou não. Então pensa, né? Começa desde o gerar essa questão do cuidar do filho. E aí vem o celular, não é falta de tempo, é de prioridade. E o celular tá tirando muito foco das famílias. Muitas crianças, elas estão sendo influenciadas por esses influenciadores digitais do YouTuber, por exemplo. Muitos adolescentes estão sendo influenciados por eles e estão se deixando levar. Hoje, quanto mais cedo uma criança tem um celular. E para que isso? Cadê a brincadeira? Cadê a infância? Cadê o relacionamento? E os pais vão deixando, em vez deles influenciarem os seus filhos, em vez deles se relacionarem com seus filhos, em vez de disciplinarem, muitos também estão entregues a um celular, a um aparelho, estão perdendo totalmente o controle dos seus lares. Você está perdendo o controle do teu lar e você não está percebendo. Cria uma rotina. Cadê o café da manhã na mesa? Josi, a gente sai cedo para trabalhar, enfim. Mas cadê aquele vínculo, pelo menos final de semana? Café da manhã na mesa, almoço na mesa, jantar na mesa. A oração, os princípios estão se perdendo. Né, Josi, eu não tenho uma mesa na minha casa, não invente desculpas. Todo mundo no sofá sentado, comer junto. Cadê o diálogo que está se perdendo? Um pega o prato, vai para o quarto, o outro vai para a sala, outro vai para a cozinha. A mãe e o pai distantes ficam sozinhos. Cadê o diálogo dentro de casa? Então vamos pensar o que nós temos feito.
queremos disciplinar, queremos que eles obedeçam, queremos que eles sejam organizados. Você precisa ser organizado na escola, você precisa fazer isso, fazer aquilo, você precisa ter um caderno impecável, você precisa ter uma letra impecável, você só vai impondo pro filho, você precisa. Mas em casa, a casa é uma bagunça, não tem ordem. O almoço é 4 da tarde, o café é meio-dia, a janta é meia-noite, né? Não tem uma ordem, não tem um lugar de estudo para criança. Essa época de quarentena que a gente está vivendo, né? Não tem um sentar, estudar juntos, um momento de estudo, um lugar, um ambiente. O ambiente influencia muito na vida da criança. O ambiente familiar, um dos temas que eu tratei em um estudo anterior foi a influência do ambiente familiar nas dificuldades de aprendizagens das crianças. E o ambiente influencia e muito, queridos, muito. Cuidado com o ambiente familiar da sua casa. Precisa-se ter uma rotina, você precisa ter uma disciplina, você precisa ter ordem nos seus pensamentos, você precisa ter organização na sua casa. Tá uma bagunça, tanto física como espiritual, a tua casa. Aí vem a palavra de Deus aqui em João 12, João 12, 9 ao 11, nos dizendo, né, nesse exemplo de Jesus operar o milagre na vida de Lázaro, e Lázaro ser o milagre, o exemplo, o testemunho de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E lá, Provérbios capítulo 29, versículo 15, queremos instruir seu filho com a vara, com a disciplina, para que posteriormente ele não seja motivo de vergonha. Mas não seja uma vergonha para eles agora, mas seja exemplo. E quando eles crescerem, eles serão orgulhos, né? Vocês terão orgulho dos filhos e filhas que vocês têm. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Como eu disse, disciplina é ordem, obediência, organização, rotina, comando. Quer colocar ordem? Seja um exemplo de ordem. Quer obediência dos seus filhos? Seja obediente a Deus. Quer que os seus filhos sejam organizados? Seja exemplo de organização. Quer ter uma rotina na sua casa? Comece a ser um exemplo de rotina com a sua vida sendo organizada. Quer orientar, dar ordem na sua casa? Exercer a voz de comando? Primeiramente, ouça a voz de Deus e busque orientação na palavra. E isso tudo você vai conseguir se você tiver um relacionamento com o seu filho e conhecer ele profundamente. Não é o faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É faça o que eu faço e faça o que eu mando, porque o que eu faço está de acordo com a palavra de Deus e está de acordo com aquilo que você vai levar para a sua vida inteira. E não é falta de tempo, é falta de prioridade. E a sua maior prioridade, né? Espiritualmente, nós amamos incondicionalmente o nosso Deus. E depois aqui na terra, os nossos filhos, a nossa família. Então não é falta de não é falta de tempo, é falta de prioridade. Priorize os seus filhos, priorize a sua família. Cuide, ame, zele pela sua família, em nome de Jesus. E sua família será uma bênção. Olhe para o seu filho, pegue na mão do seu filho. Aqui em casa a gente tem um costume, vamos orar. Você, como autoridade espiritual na vida dos seus filhos, entregue seu filho todo dia no altar de Deus. Fala: Senhor, que eu seja um exemplo em tudo na minha vida, para que o meu filho não ouça só as minhas palavras, mas que ele me veja como um exemplo e queira me seguir os meus passos, que eu nem precise falar, que as atitudes deles já sejam de acordo com a maneira que eles veem eu agindo, que eu conheça verdadeiramente os meus filhos para que eu não seja enganado, que eu tenha relacionamento com eles e que a minha prioridade sempre seja primeiramente a Deus, depois a minha família e os meus filhos, porque eles são prioridades. Larga o celular, larga muitas das vezes, né, outras tarefas e dê prioridade para aquilo que é importante. E hoje, o que é importante na sua vida? Pensa nisso. Vamos pensar nisso.
O exemplo, a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta, né? É uma vergonha quando a gente ouve assim, às vezes nos comentários, olha, aquele ali fala, para falar ele é ótimo, mas se você vê as atitudes é totalmente contrário à fala, né? Então, não seja isso na sua casa, não seja isso para a sociedade, não seja este tipo de pai e mãe para os seus filhos, né? Vamos disciplinar, vamos ter voz de comando, sim, mas antes sejamos disciplinados por Deus e que a nossa voz de comando seja o Senhor, e aí Ele vai nos instruir dentro da nossa casa. Amém? Larga o celular, larga outras coisas e vamos cuidar do que é prioridade, porque Jesus está voltando e Ele ama a minha vida, a sua vida e a nossa família. E Jesus, Ele ama a família, e Jesus, Ele ama os filhos. Amém? Feche os seus olhos e vamos agradecer por este momento, essa mensagem de reflexão. Pai querido, obrigada por esta manhã, obrigado a Deus por esta reflexão que o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor. Mais uma vez eu digo que eu sou um vaso em suas mãos, Pai, e que nada saia por mim mesmo, ó Deus, mas que nós possamos, Senhor, através da sua palavra, sermos orientados, disciplinados, organizados, Senhor, que nós venhamos ter prioridade, nós venhamos administrar o nosso tempo e que a nossa maior prioridade terrena seja os nossos filhos e a nossa família. Pai, guarda o nosso coração, guarda a mente dos nossos filhos, nos aspectos cognitivos e emocionais. Eles têm sido bombardeados e muito influenciados pela internet. Sabemos que a tecnologia, nós podemos usá-la de uma forma positiva, né? Uma forma boa, mas também de uma forma negativa, uma forma ruim. Então, Senhor, que nós como pais venhamos a controlar esta situação, e o Senhor que habita em nós e tudo controla, possa controlar a nossa casa e a nossa vida e a nossa família. Senhor, tira as escamas dos olhos dos pais que têm sido, ó Deus, levados, ó Deus, por ventos, ó Deus, que têm tirado, dispersado eles totalmente do foco do que é ser pai e mãe, do que é ter uma família, e que eles voltem, Pai, a olhar para os seus filhos de uma maneira especial, de uma maneira amorosa, com carinho, ó Deus, priorizando eles, ó Deus, ajudando em tudo, sendo base, sendo exemplo de vida, testemunho real, em nome de Jesus, Pai. Obrigada por esta manhã que está se findando, obrigada pela vida de todos aqueles que estão fazendo parte dessas lives, e abençoe cada família que ainda assistirá essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço a Deus aqui pela vida da Luísa Ferreira, da Fernanda Gomes, da Tati, né, que deixou um comentário. Sempre falo isso, temos que ser exemplo para que nossos filhos vejam como agir, pois se você quer que eles façam certo, façamos nós primeiro para que eles vejam e sigam. Amém. A Mônica também está aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Se tiver algum tema que eu gostaria que seja tratado, a palavra vai direcionando. A cada dia eu vou fazendo uma meditação na palavra, fazendo uma relação com o que tem acontecido no nosso cotidiano, na nossa vida, nas dificuldades que os pais têm enfrentado na educação familiar. E nós fazemos aqui uma reflexão de como devemos agir com base na Bíblia. Como eu disse, né, faço parte aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Pirapora do Bom Jesus, sob a liderança do pastor Daniel e da pastora Cíntia, e que você seja grandemente abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigada, viu? Fica com Deus.